Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo e nessa semana eu trouxe mais um Melhores e Piores. Eu já fiz aqui Melhores e Piores de Harry Potter, de Trono de Vidro, da Marvel e hoje eu vim fazer um Melhores e Piores da Cassandra Clare, uma das escritoras mais famosas dos últimos tempos e que criou aí um universo que ficou muito conhecido entre o público que lê muito fantasia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. A Cassandra Clare, ela escreveu vários livros, várias séries diferentes, só que a série mais conhecida dela é As Crônicas dos Caçadores de Sombras, que é uma série gigantesca que é composta de outras séries menores, Então a gente tem trilogias, tem séries um pouco maiores, tem livros de contos, e eles compõem aí essas Crônicas dos Caçadores de Sombras, que seria meio que um universo expandido dos Caçadores de Sombras. Então a gente tem personagens de uma série aparecendo em outra, A gente tem uma história dando uma continuidade em outra série. Então tem essa coisa mais compartilhada. E no ranking de hoje, ou Melhores e Piores de hoje, vai ser sobre os livros dos Caçadores de Sombras. Isso porque, assim, eu não tive ainda nenhum contato com outro livro da autora. Eu até vou começar a ler Magisterium, que é a outra série dela com a Holly Black, mas eu ainda não li, então eu prefiro que esse vídeo se foque apenas nos livros dos Caçadores de Sombras. Ao todo, assim, eu ainda não li todos, porque falta um livro, que é o Codex dos Caçadores de Sombras. Só que esse, na verdade, ele não é um livro de histórias, ele é tipo um regulamento ali, um livro de leis que os Caçadores de Sombras precisam seguir, Ele é citado várias vezes ali nos livros, então a Cassandra Clare, ela fez esse livro, Mas eu ainda não li, e como não é livro de história e tudo mais, eu acho que isso não vai influenciar muito aqui no meu ranking, então eu resolvi focar nos 19 livros que eu já li, que são os 19 livros, que tem aí de histórias lançadas até hoje, e eu vou estar ranqueando, então, do meu menos favorito até o meu favorito, mas quem ainda não leu, não se preocupa, que eu não vou dar spoilers, tá? Eu vou estar só justificando por que cada livro está em cada posição, mas sem contar nada do que acontece nos livros. Então, eu já vou começar emendando os últimos 4 lugares aqui dessa lista, porque eles são numa mesma série e a explicação para eles estarem nesses lugares é a mesma. Então, assim, eu já vou inaugurar essa lista com os livros da série dos Instrumentos Mortais. Essa foi a primeira série que a Cassandra Clare escreveu, Ela dividiu em 2 trilogias, então ela escreveu a primeira trilogia, depois ela escreveu uma outra diferente e voltou para a segunda trilogia final ali. Só que por ser uma série muito longa, ela acaba não agradando tantos fãs e você vai ver assim que a maioria dos fãs de Cassandra Clare vão ter Instrumentos Mortais como a sua série menos preferida. E eu estou inclusa aqui, tanto é que 4 dos 6 livros estão nas minhas últimas 4 posições, mas eu já vou explicar o porquê de cada um. Em 19º lugar fica Cidade dos Anjos Caídos, que é o 4º livro da série. Em 18º lugar fica Cidade das Almas Perdidas, que é o 5º livro. Em 17º lugar, Cidade das Cinzas, que é o 2º livro. E em 16º lugar, Cidade dos Ossos, que é o 1º livro. E assim, Instrumentos Mortais, um grande problema dele, que tem ali nessa série, é que eu acho que, assim, é uma história muito interessante, uma premissa muito boa, mas eu acho que a Cassandra não soube desenvolver ela muito bem, ela estendeu muito a série, apesar de que o enredo principal das 2 trilogias é diferente, eu acho que ela não soube fazer de um modo bom, sabe? Se estendeu muito a história dos personagens em si. E Instrumentos Mortais tem um problema que eu não gosto dos protagonistas. Eu não gosto da Clary e do Jace. Eu já falei isso no meu Instagram e sempre tem alguém me perguntando como assim você não gosta de Clary e Jace? E, gente, não consigo gostar. Eu acho que é um relacionamento muito adolescentezinho e eu já passei dessa etapa, dessa fase da minha vida de ler romance adolescente, sabe? Então eu não gosto de ler, assim, esse vai e não vai, e principalmente o 4º livro, por isso que tá em último, que é muito focado no relacionamento deles e sempre tem algum problema que eles não podem ficar juntos por algum motivo. Então isso me irrita, isso me agonia de um jeito, assim, sabe? Que eu pego um leve ranço dos personagens e por causa disso eu pego um leve ranço da história, porque a história acompanha eles. Até tem, as histórias paralelas ali, os coadjuvantes, que são minha parte preferida dos Instrumentos Mortais, mas mesmo assim a gente continua acompanhando os protagonistas e isso pra mim acaba sendo demais, sabe? Fica muito maçante pra mim. Só que assim, eu amo o Jace e a Clary quando eles aparecem em outra série. Eu realmente fico muito animada quando eles aparecem. Mas acompanhar eles como protagonistas não dá. Pra mim, realmente, esse é um dos pontos mais baixos, assim, mais negativos de Os Instrumentos Mortais pra mim. E também o fato, de que a Cassandra, ela estendeu muito a história em 6 livros. Por mais que sejam enredos diferentes, eu acho que ela estendeu demais. E assim, o primeiro livro ficou à frente ali, nessas 4 posições. Porque eu acho que, apesar dos pesares, é uma boa introdução, sabe? Ela cumpre a missão ali, cumpre o objetivo que é te deixar instigado a continuar lendo, sabe? Eu acho que pelo menos a esse propósito ele serviu,
mas eu acho que no geral esses livros eles realmente ficam muito, muito, muito longe dos outros livros da Cassandra Clare. Em 15º fica As Crônicas de Bane, que é um livro de contos, né, de crônicas, focado no Magnus Bane, que é, assim, um dos meus personagens preferidos. Ele é meu segundo personagem preferido. E até um tempo atrás, ele era o meu personagem preferido. Mas assim, eu deixo ele em 15º porque apesar de eu ter gostado desse livro, eu acho que em questão de enredo, de impacto na história, ele é um pouco mais fraco do que os outros, inclusive os outros livros de contos. Porque assim, é legal ver um pouco mais sobre o passado do Magnus, o início do relacionamento dele com Alec, que inclusive eu sempre amo qualquer coisa que tenha Malec na história, eu vou amar. Mas eu acho que é um pouco fraco nesse quesito, sabe? Eu acho que se você não lê As Crônicas de Bane, eu acho que não faz tanta diferença, sabe? Eu acho que dá pra você continuar lendo sem ter lido esse livro, mas é legal pra ter ali um insight da vida do Magnus, né? Eu que gosto do personagem, foi legal ter esse contato, mas realmente deixo aqui em 15º por causa disso. Em 14º lugar, Cidade do Fogo Celestial, que é o sexto e último volume da série dos Instrumentos Mortais. E assim, eu deixei esse livro aqui um pouquinho mais pra cima porque eu gosto dessa finalização da série. Eu acho que o livro tem um ritmo legal, eu acho que a Cassandra conseguiu amarrar as pontas e deixar pontas soltas para as outras séries também. Eu gosto do final dos personagens, sabe? Eu acho que, enfim, eu gosto bastante desse final do livro, sabe? Eu acho que é uma coisa que, ao mesmo tempo que encerra, te dá vontade de continuar lendo os outros livros dela, sabe? Então eu acho que ela fez um bom trabalho nisso. Mas não vai mais pra cima aqui nessa posição, aqui nessa lista, porque, né, tem os mesmos problemas que os outros livros que eu já citei, né, a questão do casal, e pega num enredo que demorou pra desenvolver, né, então tem toda essa questão. Mas eu acho que ela fez um bom trabalho aí pra encerrar a série, então por isso, Cidade do Fogo Celestial fica em 14º lugar. Em 13º lugar, Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que é o primeiro livro da trilogia de Maldições Ancestrais, também conhecida como trilogia Malek. Malek, gente, eu acho que eu já falei ali na hora que eu tava falando do Magnus. Malek é o nome do chip do Magnus Bane com o Alec. E assim, eles são o meu casal preferido da Cassandra Clare. O Magnus, como eu já falei, ele é o meu segundo personagem preferido e ele perdeu o seu posto para o Alec. Então, assim, são os meus personagens preferidos individuais, são o meu casal preferido. Então é óbvio que eu amo essa trilogia, né? Essa é uma trilogia que ainda não tá finalizada, tá? O terceiro livro ainda não tem nem data de estreia, nada. A gente tá bem perdido em relação a esse terceiro livro. Já foram lançados 2, né? Só que é uma trilogia bem recente. O primeiro livro eu acho que foi lançado ano retrasado, se eu não estou enganada. Só que assim, ele tá aqui em 13º porque apesar de eu amar o casal e eu amar acompanhar a história deles, eu acho o enredo um pouco fraco. E também porque ele foi inserido na história depois. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Esse livro, por ordem cronológica, ele se passa entre a primeira e a segunda trilogia de Instrumentos Mortais. Só que ele foi escrito muito tempo depois. Então o que acontece é que assim, se você já leu tudo o que acontece em Instrumentos Mortais, pelo menos, você já sabe de algumas coisas que vão acontecer nesse livro, sabe? Você já sabe sobre o futuro de alguns personagens. Você já sabe que algumas coisas que acontecem aqui não são bem o que é contado no outro. Porque assim, como foi escrito muito tempo depois, a Cassandra Clare ela aproveitou para mudar algumas coisinhas na história. Então, se você lê Instrumentos Mortais primeiros e depois você vai ler essa, você vai ficar meio tipo, não, mas não é bem assim que eu lembro, né? Então, tem um pouquinho de divergência em questão de informações e tem essa coisa de você já saber o que vai acontecer. Isso pra mim faz com que o livro fique um pouquinho mais fraco na questão de enredo. Mas assim, eu continuo gostando, ele é um livro divertido, é um livro pequeno, tá? Pra passar tempo, assim, pra ler, pra complementar a história, ver um pouquinho mais da história sob o ponto de vista do Alec e do Magnus é muito legal. Mas, né, ele perde um pouquinho realmente nessa questão de enredo. Em 12º lugar, Cidade de Vidro, o terceiro volume da série de Instrumentos Mortais. Claramente este é o meu livro preferido de Instrumentos Mortais, mas realmente eu gosto muito dele. Eu acho que, assim, ele é o final da primeira trilogia, né? Ele é um final muito satisfatório. E eu acho que se a Cassandra Clare quisesse ter feito uma trilogia só, esse livro ele teria sido suficiente e teria sido muito satisfatório pra fechar essa primeira trilogia, sabe? Fechar a série, na verdade, né? Então, assim, eu gosto muito do ritmo do livro, eu gosto dos enredos, eu gosto dos personagens, eu gosto de como eles estão agindo, mesmo os que eu não gosto, eu acho mais interessante eles aqui nesse livro. Então, assim, é muito comum que as pessoas digam que Cidade de Vidro é o seu preferido de Instrumentos Mortais, porque realmente eu acredito que ele é o melhor dos 6, sabe? Ele tem um diferencial em relação aos outros 5, e é por isso que ele fica um pouquinho mais acima. Ele não chega a ser tão superior que faça ele passar na frente dos próximos 11 livros aqui da lista, mas ele consegue realmente ganhar um espacinho um pouquinho maior, né? Uma posição um pouquinho maior em relação aos outros da lista,
porque eu acho que ele faz um bom trabalho, sim, em fechar a história, né, em contar a história desses personagens, e acho que se a série tivesse seguido, assim, o ritmo desse livro, teria sido uma história completamente diferente, né. Mas é isso, por isso que ele fica aqui, então, em 12º lugar. Em 11º lugar fica Anjo Mecânico, que é o primeiro livro da trilogia de Peças Infernais. E eu já aproveito para fazer um parênteses, porque assim, amanhã, dia 17, vou começar uma leitura coletiva de Peças Infernais. Eu quis fazer essa releitura, né, e eu aproveitei para trazer uma leitura coletiva para quem também quer reler ou para quem quer ler pela primeira vez. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do grupo do Telegram, onde vai acontecer as discussões. As discussões vão acontecer um dia sim, um dia não. E se você quiser mais informações, você pode me chamar no direct lá no Instagram, que também vai estar o link na descrição. E lá também tem os stories lá, né, que tá no destaque de leitura coletiva, também tem post que eu fiz sobre isso. Ou você pode vir conversar comigo diretamente, não tem problema, eu explico tudo pra você. Mas eu acho que essa é uma oportunidade bem legal pra quem quer começar a ler Cassandra Clare. Mas enfim, gente, assim, talvez depois dessa releitura mude o meu ranking e suba ou desça alguns desses livros. Mas assim, dos três, o meu menos favorito foi Anjo Mecânico, que é o primeiro livro. Demorou um pouquinho pra eu entrar no ritmo, assim, da história, do enredo, enfim. Mas assim, eu gosto do enredo, eu gosto da premissa e eu amo os personagens. Então por isso que eu tô colocando ele em 11º, sabe? Porque assim, apesar da história não ter me conquistado de primeira, os personagens me conquistaram. Eu amo esses personagens, eu acho que eles são um dos pontos mais positivos da história. E são personagens assim, gente, eles são muito emocionantes, assim, a história deles, sabe? Então, até hoje, quando eu vejo o nome de alguns personagens, eu fico emocionada. Então, por isso eu coloco ele aqui, então, em 11º lugar. Em 10º lugar, o Livro Branco Perdido, que é o segundo livro da trilogia Malek. E assim como o primeiro, o livro ele tem um enredo um pouco mais fraco. Esse ele se passa um tempo depois do primeiro, ele passa entre o final de Instrumentos Mortais e o início de Artifício das Trevas. Então a gente tem um salto temporal entre o primeiro e o segundo livro de Maldições Ancestrais. Só que assim, por ele se passar antes de Artifício das Trevas, quando eu fui ler, eu já tinha lido Artifício das Trevas. Então foi a mesma coisa. Os personagens que apareceram lá, que aparecem aqui, eu já sabia o que acontecia, sabe? Eu já sabia o que ia acontecer na vida de cada um deles ali, que reapareceram na outra série, então isso tirou um pouco do impacto pra mim. Mas eu amei acompanhar, principalmente por causa de Malek. Porque assim, como se passou um tempo, né, o Alec tá um pouco mais velho, o relacionamento dos dois tá um pouco mais amadurecido, eles estão numa etapa diferente, num momento diferente na vida deles, do relacionamento deles, então é muito legal acompanhar, sabe? Eu gosto muito de ver a evolução deles do primeiro livro pro segundo, e como eu fui fazendo meio que uma maratona Cassandra Clare, eu fui lendo um livro por mês, assim, eu fui acompanhando essa evolução do relacionamento dos dois e foi muito bom ver chegar a esse momento, né, do segundo livro. E, bom, é por isso que eles estão aqui em 10º lugar. Eu não vou subir muito eles de posição, porque realmente eu acho que o enredo pega um pouco. Mas eu gosto muito dos momentos Malik ali pra baixar ele aqui na lista, então por isso eu deixo ele aqui em 10º lugar. Mas eu tô muito, muito ansiosa pra ler o terceiro livro. Eu espero realmente que venha aí uma história digna do casal. Nono e 8º lugar eu vou emendar aqui também, porque são de uma mesma série, que são os outros dois livros da trilogia de Peças Infernais. Então, em 9º lugar pra mim fica Príncipe Mecânico, que é o segundo volume, e em 8º lugar fica Princesa Mecânica, que é o terceiro volume. Eu gosto muito dessa série, como eu já falei. De repente, depois da LC, eu mude aqui a ordem novamente. Mas, assim, eu gosto muito desses livros. Eles são personagens muito bons. Eu gosto da evolução do enredo. Eu acho que vai sendo cada vez mais trabalhado e cada vez mais explorado, sabe? Então eu gosto muito de ver aonde vai sendo levada essa história, né? Só que eu gosto um pouquinho mais do terceiro, porque tem uma carga emocional um pouco mais forte. E o final desse livro, assim... Só de lembrar que eu vou ter que reler, me dá até uma coisa, assim, porque é um final... Eu não quero nem dizer nada pra não dar spoiler de nenhum tipo, mas, assim, é uma trilogia muito boa, gente. O final dessa trilogia é maravilhoso. Te pega de um jeito, assim, como eu falei, os personagens são incríveis. Até hoje, quando eu leio sobre esses personagens, eu me emociono, porque tem toda uma questão sobre eles ali, então realmente eu gosto bastante. E eu acho que Peças Infernais é uma maneira bem legal de você começar a ler Cassandra Clare. Porque se for seguir cronologicamente, o certo seria você começar com Instrumentos Mortais, a primeira trilogia, e aí depois você vir para Peças Infernais. Só que eu acho que, de repente, Instrumentos Mortais pode fazer algumas pessoas desistir, porque, como eu falei, é uma trilogia mais fraca, sabe? Então, eu comecei por Peças Infernais e eu gostei. O único ponto negativo foi porque eu emendei os 6 de Instrumentos Mortais, e aí não foi tão legal assim
mas eu já tava muito engajada na história, então isso ajudou, né? Porque realmente eu gostei bastante de Peças Infernais. E assim, apesar deles serem muito bons, eu gosto mais dos outros livros, por isso que eles ficaram nessas posições. E eu acho que são posições justas aqui, né? Então, 9º lugar para Príncipe Mecânico e 8º lugar para Princesa Mecânica. Em 7º lugar fica Dama da Meia-Noite, que é o primeiro livro da trilogia Os Artifícios das Trevas. E se você não notou, essa é a primeira menção de Artifícios das Trevas nessa lista, porque assim, os outros estão ainda mais pra cima. Porque Os Artifícios das Trevas é a minha trilogia preferida da Cassandra Clare. Essa trilogia, gente, é maravilhosa, porque assim, foi tanta coisa acontecendo, tanto sentimento em relação a essa série, mas eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando sobre os outros livros. Dama da Meia-Noite é o primeiro livro, e como eu já tinha comentado, assim, livro, eu sempre falo isso quando eu tô falando sobre livro inicial de fantasia, o primeiro livro que tá introduzindo um mundo novo, uma história nova, é muito complicado, porque ou ele é muito parado, porque é muito introdutivo, ou ele é muito confuso, porque é uma coisa de jogar informação em cima do leitor que você fica confuso. Dama da Meia-Noite é um dos melhores livros de introdução que eu já vi, porque assim, ele te apresenta a história, ele te apresenta os personagens, ele desenvolve a história de uma maneira satisfatória, ele deixa pontos em aberto para o próximo livro, deixa um cliffhanger que te deixa interessado a continuar e estabelece uma conexão entre os personagens e o leitor. Então, assim, ó, eu acho ele maravilhoso. Eu amo esse livro, eu acho ele muito bom, eu acho um início de fantasia maravilhoso. E, assim, é uma das minhas protagonistas preferidas da Cassandra Clare, que é a Emma Carstairs, né? Ela fica ali em terceiro, abaixo do Alec e do Magnus, vem a Emma. Ela é maravilhosa. Eu consegui criar um vínculo, uma conexão mais forte com ela do que com a Clary, por exemplo, sabe? Então, isso me ajudou a eu me apegar um pouco mais à história, sabe? Então, eu consegui gostar um pouco mais. Não deixo mais pra cima, porque realmente eu acho que os outros livros merecem mais. Mas em 7º lugar aqui, eu acho que é uma boa posição pra Dama da Meia-Noite. 6º e 5º lugar eu vou emendar também, porque também é de uma mesma série, que foi a última série escrita pela Cassandra Clare, que ainda também não está completada, que é a série As Últimas Horas. Então, em 6º lugar fica Corrente de Ferro, que é o 2º volume, e em 5º lugar, Corrente de Ouro, que é o 1º volume. E assim, antes de eu ler essa série, eu achei que eu não ia gostar tanto dela. Porque o que acontece? Cronologicamente, na história, na linha do tempo, essa seria a segunda história, digamos assim. Porque a gente tem Peças Infernais, que se passa lá em 1800, 1900, e essa que se passa um pouquinho depois. E aí, Instrumentos Mortais, que seria a terceira cronologicamente, já se passa lá nos anos 2000, então tipo, é um século depois, sabe? Então eu achei assim, cara, terminei de ler todas as outras séries, tem as árvores genealógicas, então eu sei das famílias, quem é que casou com quem é que teve filho, quem é que morreu, quem é que não morreu. Então eu achei, cara, eu acho que eu não vou gostar tanto, porque assim, no final eu já sei o final de cada personagem. Mas aí é que tá, porque uma que a Cassandra já disse, não fica convencido aí nessa árvore genealógica, porque no final das contas não vai ser muito bem assim, não. E outra, a história é muito boa. Então, assim, mesmo que se as coisas terminarem do jeito que tá lá na árvore genealógica, cara, a história é muito boa. Eu gosto muito dos personagens. A protagonista principal mesmo ali, né? Porque tem vários personagens que ganham destaque, mas a que ganha mais destaque é a Cordelia, ou Cordelia, né? Depende de como você fala. Carstairs. Já deu pra ver que eu gosto bastante dessa família, né? Mas eu gosto bastante dos outros personagens também. Eu gosto do enredo, eu acho que tem um desenvolvimento muito legal. Eu gosto do primeiro um pouquinho mais, mas assim, eu não sei nem dizer o porquê. Assim, é só porque quando eu li eu senti que eu gostei um pouquinho mais, sabe? Mas eu acho que os dois, eles caminham muito numa forma muito parecida, sabe? Em questão de ritmo, em questão de enredo, em questão de desenvolvimento. E o segundo livro terminou com um cliffhanger, minha gente, que assim, estou contando os dias para o lançamento do terceiro livro, que ainda não temos data. Era para ser lançado em março do ano que vem, mas por conta da pandemia foi adiado e ele ficou para o segundo semestre do ano que vem lá nos Estados Unidos, né? Então vai demorar um pouquinho para ser lançado, mas com toda certeza quando for lançado eu vou ler também, porque assim, estou ansiosa, porque depois daquele cliffhanger eu preciso ver a continuação. Mas é isso, então em 6º lugar ficou Corrente de Ferro e em 5º lugar Corrente de Ouro. Eu acho que aí são posições bem justas para os dois livros. Em 4º lugar fica Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. E assim, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro, sabe? Que fosse gostar tanto de um livro de contos, porque assim, eu achei que por ser contos eu ia achar mais dispensável,
Mas, cara, a Cassandra Clare me surpreendeu demais, viu? Porque, assim, eu não vou falar sobre o que é o livro, porque ele se passa depois de Instrumentos Mortais, e o livro, ele é um spoiler do final de Instrumentos Mortais. Mas, assim, eu li ele faz uns 2 meses, foi o último livro dela que eu li, que eu comprei até, né, que eu li. Mas eu me surpreendi muito, porque, assim, esses livros de contos, a Cassandra ela não escreve sozinha, ela escreve em colaboração com outros autores. E eles fazem um trabalho muito legal, que é, assim, criar os contos, realmente, para funcionar separadamente, mas que funcionem como uma grande história também. Então, principalmente nesse livro aqui, a gente tem uma história servindo como uma base para tudo, e os contos que vão servindo, sabe, tipo assim, como a estrutura, vão criando essa estrutura, sabe? Então, assim, você pode ler um conto só, mas se você ler tudo vai fazer mais sentido, sabe? Então, eu gostei bastante, eu gostei de ver outros personagens que vão aparecendo ali nos contos, eu acho que tudo faz sentido pra história. E eu realmente gostei, eu me emocionei em várias partes, eu ri em várias partes, eu amei o protagonista desse livro, sabe? Então, assim, foi uma grata surpresa, assim, pra encerrar esses livros, assim, da Cassandra Clare e me fazer ficar com mais vontade ainda de ler os próximos livros dela. Em terceiro lugar fica Fantasma do Mercado das Sombras, que também é um livro de contos, gente. Olha, os livros de contos me surpreenderam esse ano. Mas assim, esse é um outro livro de contos, né? Que conta de outro personagem. São vários contos também que vão se interligando ali. E, gente, que livro maravilhoso. Eu me emocionei muito, 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 muito com esse livro várias vezes, porque vários personagens que eu gosto são mencionados, sabe? E são várias menções, assim, emocionantes mesmo, assim. Então, eu gostei demais. Eu acho que fez tudo sentido e me fez gostar ainda mais do protagonista desse livro. Então, enfim, eu me surpreendi demais novamente. Foi o primeiro de contos que eu li, na verdade, e eu me surpreendi muito, sabe? Então eu gostei, foi um dos meus favoritos do ano, assim, porque o jeito que a Cassandra e os outros autores, né, lidaram com esse personagem e com os outros personagens que vão aparecendo foi muito legal e serviu também pra entender alguns personagens coadjuvantes de outras séries, sabe? Então, nossa, eu acho que ela fez um trabalho, eles fizeram, né, um trabalho muito bom. Eu amei demais e realmente eu só quis ver mais desse personagem, sabe? Gostei bastante. E ele ficou aqui, então, no meu pódio, né? No meu terceiro lugar com a medalha de bronze. Em segundo e em primeiro lugar, pra gente encerrar a lista aqui, estão 2 livros que são de uma mesma série, então eu vou emendar. Então, em segundo lugar, fica Senhor das Sombras, que é o segundo volume da série Artifícios das Trevas. E em primeiríssimo lugar, Rainha do Ar e da Escuridão, que é o terceiro e último volume da trilogia Artifícios das Trevas. Gente, como eu falei, essa é a minha trilogia preferida. Eu amo essa trilogia, assim, o desenvolvimento dela é perfeito. E o segundo e o terceiro livro, assim, eles são incríveis, porque eles mexem com tantos sentimentos. E esse livro, assim, principalmente o terceiro, ele destrói a gente de tantas maneiras, mas é um destruir bom, sabe? É um abalo psicológico, abala, mas é 5 estrelas, né? Assim, favoritado. Eu amo esses livros, gente, realmente eu gosto muito. Eu deixei Rainha do Ar da Escuridão em primeiro, porque realmente, no geral, ele me conquistou mais, eu gosto mais de como a história foi desenvolvida, eu amo a finalização dessa história. E assim, uma coisa que eu gosto bastante dessa série da Cassandra Clare, um dos motivos de eu gostar bastante, é que assim, além dela ter envolvido muita questão da fantasia, né, que é a questão dos caçadores de sombras, dos demônios, enfim, ela mexeu com uma questão que caminha muito na nossa realidade. Porque ela criou, nesse último livro, na verdade, foi algo que sempre teve presente em outros livros, mas nessa série em específico ganha um certo destaque, que é um grupo dentro dos Caçadores de Sombras, que são um grupo um pouco mais conservador. E eles meio que acreditam na pureza, digamos assim, da linhagem dos Caçadores de Sombras, então eles não gostam do pessoal do submundo, né? Então, dos vampiros, dos lobisomens, dos feiticeiros. Então, assim, tem bastante relacionamentos, por exemplo, né? O Alec, que é um caçador de sombras, e o Magnus, que é um feiticeiro, eles estão num relacionamento, mas existem muito esse preconceito de que os caçadores de sombras estão se manchando ao se juntar com outras espécies, sabe? Coisa assim. E é uma coisa assim que em vários momentos a gente vê uma crítica muito séria ao momento que nós vivemos na realidade, né? E esses livros dessa série, ela foi finalizada em 2018, que era uma época em que o Trump ainda estava no governo lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, tem momentos que você vê claramente, assim, a crítica na escrita da Cassandra Clare para a presidência dos Estados Unidos e para o governo de lá e para os discursos que o Trump fazia. E é uma coisa que eu achei muito genial, porque ela traz de uma forma
fictícia, mas que a gente se relaciona muito bem. E a gente aqui no Brasil, a gente também consegue se relacionar, sabe? Eu li esse ano e eu falei, caramba, eu poderia facilmente trazer esse diálogo pros dias de hoje, na nossa realidade, e faria o total sentido, sabe? Então, assim, eu acho que ela conseguiu fazer isso com uma maestria muito grande, sabe? De caminhar entre essa questão da fantasia, da ficção e da realidade de uma maneira muito bem feita, sabe? Então, eu gosto bastante, é um dos detalhes que vão ser bem trabalhados também no futuro, eu acredito, né? É uma questão que ela começou a levantar e eu acho que vai dar frutos em outros livros. E eu gostei muito de como ela trabalhou aqui. E isso só fez a série se destacar um pouco mais, sabe? Ver um pouco mais desse lado fictício, mas que é real, sabe? Eu acho que isso deixa tudo muito melhor. Os personagens, novamente, estão incríveis, sabe? Tem acontecimentos nesses livros que, assim, meu Deus do céu. E eu já sabia que ia acontecer porque eu tinha pego spoiler, mas quando eu li foi... Meu Deus, eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui, mas esses dois livros ficam aqui, então, com o primeiro e o segundo lugar, porque realmente eles são muito bons. E eu quero ver se vai vir aí mais séries, mais livros que de repente possam destronar esses livros aqui. Então é isso, gente. Esse foi o Melhores e Piores de Cassandra Clare, né? O meu ranking das Crônicas dos Caçadores de Sombras. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Foi difícil fazer o ranking? Foi, mas eu gostei bastante. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram alguma coisa da autora e qual que é o seu livro preferido da Cassandra Clare. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho, porque isso te avisa quando eu postar vídeo novo. Me segue lá no Instagram também, porque lá eu tenho vários conteúdos literários. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.